Falar sobre o descontrole emocional dentro de uma arte marcial que é extremamente controlada é uma agressividade programada, vamos dizer assim. A gente precisa de um lado agressivo na vida. A gente Exato. tem, segundo a medicina tradicional chinesa, o yin e o yang, o bem e o mal. O bem e o mal anda dentro da gente a todo momento. É só na luta que isso acontece? Não. Às vezes você pode acordar num dia negativo, sei lá, ter um momento ruim, sem querer tropeçar, bater o rosto na pia. Pronto. Ou Ou seja, o seja, famoso dedinho na quina. exatamente. Pensar que a luta é algo que você vai jogar uma energia para fora e muitas vezes você não pode jogar no seu relacionamento, na sua empresa, com os seus familiares, mas a luta vai ser o momento onde você pode, em um ambiente controlado, ter um certo descontrole. Ali vai ser o seu espaço. O espaço de segurança para aquela braveza que Que você tem faz internamente. muito bem ao ser humano, né? Extremamente. Somos suspeitos a falar, né? Porque hoje um dos produtos que eu atuo também sou professor do Rafa também, né? E de contrapartida sou terapeuta também. Então, dentro das aulas, a gente tem a leitura da pessoa, a leitura do exercício, a leitura emocional. Então, hoje eu trago para dentro da luta tudo que eu aprendi na teoria das terapias. Principalmente, eu sei que você, como terapeuta, atua em muitos segmentos, Sim. mas com foco aqui na terapia esportiva, Ícaro, qual que é os principais benefícios da terapia esportiva para o atleta, principalmente? No caso, se a gente, lógico que a gente pode falar para todas as pessoas que praticam esporte, mas com o enfoque no atleta é qual? Primeiro eu preciso te explicar o que é a terapia. Vai. Para explicar a terapia esportiva, eu tenho que explicar o que é a terapia. A terapia nada mais é do que um momento onde você senta com você mesmo, só que de frente para um outro profissional, e começa a lidar com questões que você deixou em aberto. E o processo de você deixar em aberto é confrontar com o seu ego, confrontar com o seu eu da sua forma mais primitiva, os seus desejos, as suas irracionalidades também. E para dentro de um esporte. Como que isso é para dentro de um esporte? Você lidar com aquele desejo de ganhar, você lidar com o desafio de perder, você lidar com o desafio do dia a dia, porque o atleta nada mais é do que um ser humano comum com uma cobrança super alta. O esportista, ele tem que estar produzindo, e o seu produto principal é o seu corpo. Imagina tudo isso dentro de uma sociedade caótica, que o atleta, ele é o pai, o atleta, ele é o dono do CT, o atleta, ele é o amigo, o atleta, ele é o professor. Tudo isso dentro de um contexto. Então, só complementando a sua pergunta, todo esportista, todo ser humano deveria fazer a terapia. Eu acho que eu já elenquei vários processos do porquê a gente deve fazer. Agora, por que não se fala tanto? E é até interessante a gente pensar. Porque é caro. A terapia é um processo de investimento. Como o consórcio é um investimento. Como vários outros segmentos é um investimento. Só que a gente não tem uma psicoeducação. Olha que palavra importante que eu disse. Psicoeducação. Você precisa se preparar para. Como o Rafa falou, quando a gente vai treinar, a gente não tem que ter os equipamentos. Quando você é um atleta de alto rendimento, você precisa ter os equipamentos. E os equipamentos uma Nutri, um psicólogo esportivo, uma parte da massoterapia que cuida do seu corpo. Tudo isso é um processo. Isso é uma profissionalização de um atleta. O amador, muitas vezes, ele começa a ter acesso a isso quando ele já tem 30, 40, quando ele já está em grandes lesões. Ou seja, e aí eu vou fazer até uma crítica social. No Brasil, a gente vê isso pelas Olimpíadas, todos os maiores atletas que vieram da luta, do judô e outras lutas também, que estão competindo, quantos eles têm de suporte? Quantos estão no Brasil? Quantos têm o suporte? A gente começa a diminuir uma estatística. O atleta de verdade, para ele se manter no Brasil, é extremamente complexo. Por quê? O que em outros lugares tem muito, tudo isso que a gente está falando já tem muito em outros lugares. No Brasil ainda não. Porque a gente não tem uma psicoeducação para isso. A gente olha para todos os lados, mas esquece de olhar para o ponto principal, que é esse investimento em nós mesmos, investimento do esportista. No Brasil, a gente tem um celeiro de excelentes competidores, como em outros lugares também. Principalmente pelo tamanho da nossa população, né? Nem pelo E a tamanho, diversidade dela, pelo né? o compromisso. Olha quantas academias a gente tem perto. Olha quantos atletas, olha quantos professores, olha o desempenho de cada professor dentro de uma modalidade. Isso a gente está falando do Muay Thai específico. Se a gente for destrinchar para outras também, a gente tem bastante. Só que o que acontece? A gente diminui o esporte, o atleta e o professor.
e fala assim, quando a gente senta para ver uma competição de UFC ou de Muay Thai, do que seja, de esporte, a gente fala, olha, é só um lutando. Não, na verdade tem uma galera, é uma equipe muito grande, é mais do que um time de futebol. Você tira até pelo da verdade. Olimpíadas agora, né? Você viu que, tipo assim, a gente, né, não teve uma classificação muito positiva, né? Infelizmente, principalmente agora no boxe, né? E a galera geralmente já não acompanha. O apoio é mínimo, né? Dessa parte da Secretaria do Esporte, assim, vamos dizer. E só a galera perdeu um monte de gente que nunca lutou, que não tem contato com a luta, começa a criticar os lutadores. Então, assim, é muita crítica de quem nunca construiu nada, né? Por que na opinião de vocês, o esporte brasileiro é polarizado em poucos, é tão polarizado em poucos esportes, dentre o mais polarizado o futebol, talvez ali segundo colocado o basquete ou o vôlei, as lutas, todas elas, e tantos esportes olímpicos são quase esquecidos. Por exemplo, tem um atleta medalhista de prata na marcha atlética, que o cara, eu vi vários vídeos onde que o cara treina numa pista totalmente degradada no, sei lá, interior de São Paulo. Para responder essa pergunta, a gente vai olhar de novo para um fator social, para um fator regional. O que naquela região, naquele lugar vou perguntar melhor. Quantas quadras tem de futebol próximos daqui? Poucas, tá. Mas tem. Quantos CTs de luta profissionais tem? Profissionais? Menos ainda, profissional menos ainda. Profissionais nenhum, ou você. O seu CT, você considera ele profissional ou amador? Sim, o que eu assim vejo ao meu ver, como você se considera um profissional da área que você atua? É a mesma coisa.